Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 21 ao verso 23. Você que pode, pega aí a sua Bíblia para nós meditarmos nesse texto muito rápido, muito objetivo, mas o Espírito Santo ardeu esse texto no meu coração e eu quero compartilhar algo juntamente aqui com você nesta tarde, noite, manhã, madrugada, na hora que você vê. Mateus 16, 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22, se atente a isso, por favor. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo algum isto acontecerá. Verso 23. E Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de pedra de tropeço ou de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem, dos homens. Preste bastante atenção. Jesus, verso 21, vai dizer que desde então, de agora em diante, aí depende da sua versão. O texto anterior, o contexto desse texto é a confissão de Pedro. Nós conhecemos o texto em que Jesus vai fazer um paralelo, vai perguntar aos seus discípulos o que dizem os homens ser o filho do homem, se referindo a ele mesmo. E aí o texto vai dizer que uns dizem que ele é João Batista, outro Elias, Jeremias, um dos profetas. E agora Jesus direciona a pergunta para os 12 e vai dizer: E vós, que dizeis de mim? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro recebendo, na verdade, uma direção de Deus através da pessoa do Espírito Santo, vai receber uma revelação, vai abrir a boca e vai dizer: Tu és o Filho do Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 16. Só que o que é o nosso propósito para este pequeno vídeo é que Jesus vai começar da agora em diante, começar a falar para os seus discípulos o seu propósito principal, que ele veio pagar pelo pecado da humanidade. Ele vai ter que morrer para pagar pelo pecado da humanidade. Só que Pedro vai pegar Jesus, o texto diz que ele toma parte, e ele vai começar a repreender Jesus. Isso aqui fala muito com a gente porque tem 13 homens ali, e 12 são discípulos ou alunos, talmidim, e apenas um é o mestre, e é Jesus, e Pedro vai segurar. Imagina essa cena. Claro que o texto não diz, mas permita-me conjecturar para a gente poder fechar o vídeo. Imagina essa cena, Pedro pegando no braço de Jesus e levando ele um pouquinho para longe dos discípulos e começa a repreender: Não, isso não vai acontecer com você. Tem compaixão de ti mesmo. Isso nunca vai te acontecer. Parece que eu vejo a face calma, serena e tranquila de Jesus olhando dentro dos olhos de Pedro. Verso 23. E Jesus disse para Pedro: Para trás de mim, Satanás. Verso 23. Você que serve de escândalo ou pedra de tropeço, dependendo da sua versão, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Estava meditando nesse texto e o Espírito Santo me direcionou a gravar esse vídeo. Porque imagina essa garrafa, gente. Essa garrafa, se ela fosse uma garrafa cheia de veneno, o veneno só faz efeito se eu ingerir. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar fala de ouvir e arquivar. Lembra de Provérbios 4, 23? Guarda o seu coração. Escutar fala de ouvir e arquivar. Só que ouvir, Jesus ouviu. Só que antes de Jesus arquivar, Jesus repreendeu. Jesus bloqueou essa palavra e disse: Para trás de mim, Satanás. Mas quem está falando é Pedro, perfeito. Então Pedro foi possesso de demônio, Pedro está endemoniado, Pedro vai manifestar nada disso.
O discurso que sai da boca de Pedro, Jesus sabe qual é a origem. Então a gente precisa entender, Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades. Você conhece o texto, e se você não conhece, depois de ler lá. Só que Jesus vai repreender aqui. Jesus não vai permitir que a palavra entre para o seu coração. Jesus repreende a Pedro. Por quê? Porque Jesus coloca uma pedra, um ponto final para trás de mim, Satanás. A mim você não engana. O termo usado aqui é o mesmo que ele usa em Mateus 4,10. Quando ele repreende o inimigo e o inimigo bate em retirada. E a palavra que Deus colocou no meu coração para liberar para nós é essa. Precisamos saber aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós escutamos. Deixa eu te citar mais um texto para a gente fechar. 1 Samuel 10, 26 e 27. Depois você lê. A ideia aqui é só pegar um adendo aqui para fazer a aplicação. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Verso 27. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que há de nos livrar? Fizeram uma pergunta. E desprezaram e não trouxeram presente. Porém, Saul se fez de surdo. Depois você lê o contexto, é o contexto de Saul sendo ungido rei. Tem gente que vai se alegrar, vai trazer presente para Saul. Só que tem gente que está olhando para Saul e está dizendo: é esse aí? É esse que vai nos livrar? É esse moço aí que se escondeu, que estava com medo? Aí Saul vai nos dar uma lição, e a lição é: Saul se fez de surdo. Tem coisas que eu preciso tapar os meus ouvidos. Tem coisas que eu posso ouvir, mas não devo escutar. Porque tem palavras que o inimigo vai usar, vai liberar. E isso aqui é muito forte, gente. Porque para o inimigo, para as palavras que ele quer liberar sobre a minha vida chegar até mim, ele precisa usar alguém que tem acesso a mim. Quem vai falar o que nós lemos do nosso texto base, para mim concluir, de Mateus 16, foi Pedro, um dos 12. Então o inimigo sempre vai usar alguém que está perto. Não apedreja Pedro, Pedro que é o bem de Jesus, verso 22. Aquilo que Pedro está dizendo é: Senhor, não, de forma nenhuma, o Senhor não vai morrer, tem misericórdia, tem compaixão de ti. Só que Pedro não entendia, Pedro não sabia o que ele estava falando. Eliel, eu não tive a sabedoria de Jesus, eu não me fiz de surdo como Saul, infelizmente o veneno veio, e eu ingeri. A Bíblia tem resposta para tudo. Para todo veneno do inimigo, existe o antídoto de Cristo. Eu vou repetir. Para todo veneno do inimigo, existe o antídoto de Cristo. E o antídoto é sua palavra. Tá com a Bíblia aberta? Abre aí na nossa última referência e a gente fecha. Jeremias 18, 18 e 19. Só vou ler a parte C de Jeremias 18, 18 e 19. Depois você lê todo o texto, que você vai entender. Vinde, Jeremias 18, 18, a parte C e o verso 19. Vinde e firamo-nos com a nossa língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Verso 19 é o antídoto que Jeremias vai usar. Qual é o antídoto, Eliel? Jeremias vai dobrar o seu joelho e vai dizer: Senhor, olha para mim e ouve a voz dos que contendem comigo. Se eu, você e nós não fizemos igual Jesus, não repreendemos, não tivemos a sabedoria, debatemos, batemos boca, se não fizemos igual Saul, tapamos os ouvidos e nos fizemos de surdo, fizemos igual Jeremias, deixamos a palavra, entrou no nosso coração e está nos ferindo, nos machucando, faz igual Jeremias fez no 19. Dobra o teu joelho, levanta a voz em oração e diz: Deus, ouve aquilo que liberaram para mim, transfere aquilo que mandaram para você para o Senhor, pois Ele é o justo juiz. Salmos 7:11, o nosso Deus é o justo juiz
e há de julgar as nossas causas. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos saber aquilo que devemos ouvir, aquilo que devemos falar e principalmente aquilo que devemos escutar, porque aquilo que escutamos nós arquivamos e guardamos no nosso coração. Aí o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos, ore conosco. Amado e eterno bom Deus, somos gratos por este pequeno vídeo, Pai querido e santo, que o Senhor liberou sobre a nossa vida uma palavra de direção, que possamos ter sabedoria, que possamos ter, Pai querido e santo, cada vez mais discernimento do Espírito Santo e entender aquilo que falam para nós, aquilo que direcionam ao nosso respeito. Que o Senhor, Pai querido e santo, abra os nossos olhos e nos dê visões de águia, que o Senhor nos dê ouvidos, Pai querido e santo, espirituais, e que venhamos ter sabedoria e maturidade. Alguém precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe.